Lilian, e aí tem um dos primeiros pontos que eu queria trazer para você, para que você começasse a explicar para o pessoal, para eles começarem a entender realmente que às vezes chega essa questão, o tratamento oncológico ele é tóxico. E existe uma diferença, né, da toxicidade, de efeito colateral, para a gente já começar quebrando esse mito. Eu acho que o nosso trabalho, bem, enfim, falando um pouco mais aqui para quem não me conhece, eu sou Lilian Arruda, eu sou oncologista e pesquisadora, então hoje acredito que mais ou menos a metade do meu tempo eu destino à pesquisa. Então, eu atuo tanto com pesquisas desenvolvidas pelo nosso grupo, realmente, como pesquisas que são desenvolvidas por farmacêuticas, né, por grandes indústrias, que são estudos clínicos patrocinados que acontecem ao redor do mundo. E aqui no Brasil temos grandes centros de pesquisas. Né? Então, o Brasil já se posiciona hoje como uma grande referência na pesquisa clínica mundial. Hoje, o recrutamento, avaliando o recrutamento mundial dos estudos, a gente compete realmente com os maiores recrutadores e também com qualidade. Não é só volume de recrutamento para pesquisa, mas temos hoje no Brasil um número crescente de pesquisadores e isso vem fomentando bastante. Então, a nossa área, Brena, acho que a gente converge muito, porque o teu programa, você ensina os pacientes a graduarem essas toxicidades, né? Você ensina os pacientes a perceberem esses efeitos colaterais e a dar um grau. Isso é fundamental para a minha rotina como pesquisadora, como oncologista também, mas é muito mais exacerbado, né? Essa presença do pesquisador junto ao paciente para graduar esses efeitos colaterais. E, além disso, você ensina também os pacientes a lidarem com essa toxicidade, com esses efeitos colaterais. Então, a gente trabalha numa sinergia. Eu acho que, falando, então, em pesquisa clínica, o que a gente faz, a gente treina, a gente tem um time junto ao paciente e a gente está ali treinando eles a perceberem esses efeitos colaterais. Então, a sua pergunta é perfeita, né? Então, o nosso objetivo hoje é que a gente encontre drogas que sejam eficazes contra a doença e que tragam o mínimo de efeitos colaterais para esses pacientes, que a gente possa impactar minimamente na rotina desses pacientes, especialmente se estivermos falando de uma doença de caráter incurável. Aí é que a gente foca, né, de maneira muito, muito mais crítica, realmente, na qualidade de vida do paciente. A gente tolera menos ainda que a gente venha a promover toxicidade, realmente, ao paciente. Então, a minha resposta para você é que seria sim e não. Se esse paciente é bem acompanhado, esse paciente sofre menos toxicidades. Então, se esse paciente sabe perceber os sinais, a gente precisa diagnosticar esses efeitos colaterais quando eles se apresentam como grau 1. Sim. A gente geralmente gradua, né? De grau 1 a grau 5, que é o que a gente não quer se deparar. E aí a gente precisa perceber, notificar para o time, né? O paciente precisa perceber e notificar para o time que acompanha, para nutricionista, para fisioterapeuta, para enfermeira, para o oncologista, por todo o time que acompanha, notificar esse efeito colateral para que a gente consiga manejar adequadamente. Lá no meu programa, né, tem alguns pontos em que falam sobre isso. A gente tem os PCS, que são os planos de controle de sintoma, que são ferramentas, que é um checklist que o paciente tem com estratégias nutricionais para melhorar desses efeitos colaterais. E aí lá, né, a gente tem um gráfico que é de comparação, para você ter essa graduação dos sintomas. Mucosite grau 1, mucosite grau 2, grau 3, grau 4, para ele saber identificar, saber como é esse sintoma e conversar aí com a equipe, né? Para dizer como é que ele está em relação a esse sintoma e se ele vai conseguir melhorar nesse gráfico, nesse acompanhamento aí, desse monitoramento dos sintomas. Um outro ponto que eu falo muito a gente tem um guia que é de interação farmaconutriente.
Depois a gente vai falar mais sobre isso, que eu acho que também se encaixa muito nisso, né? Alguns medicamentos têm interações com alguns alimentos e o paciente precisa entender isso, porque às vezes ele pode atrapalhar o seu tratamento, tendo mais efeitos colaterais, ou então atrapalhar a ação da medicação, né? E aí a gente tem um guia sobre isso também. E uma coisa que eu bato muito é que eu acredito demais no poder dos alimentos, mas infelizmente eu ainda não posso dizer que os alimentos curam o câncer, né? Então, a proposta do programa não é curativa. É realmente ajudar no tratamento aí convencional, tratamento medicamentoso, para que ele tolere, responda melhor, que é o tratamento aí que a gente tem padrão ouro atualmente, para que ele tenha uma boa resposta. Então, eu bato muito nisso também, que não é proposta curativa. Mas a gente não pode abrir mão. Acontece, de fato, uma sinergia entre as estratégias. Né? Uma coisa são pilares. A gente não consegue fragmentar de forma alguma. Brena, o tanto que a gente consegue, de fato, graduar como um paciente que está mais inflamado, como ele apresenta muito mais efeitos colaterais. Né? Então, e a alimentação está diretamente ligada a esse quadro. Né? Na pesquisa clínica, a gente é ainda, como eu estava comentando assim, a gente é ainda mais intolerante, né? A gente é muito mais vigilante com qualquer tipo de efeito colateral. Então, o paciente pode ter a dúvida, né? A população que não conhece, não sabe, não conhece o mundo da pesquisa. Ah, nossa, eu não vou fazer parte de uma pesquisa, porque eu posso ser uma cobaia. Primeiro que, pelo amor de Deus, isso para mim é um termo ofensivo, né? Não existe a possibilidade de um ser humano servir como cobaia. E uma das provas, né, um dos fundamentos do que a gente faz é que a curiosidade de um pesquisador, ela jamais pode se sobrepor ao bem-estar de um paciente. Então, por mais que eu venha, nossa, a droga é fantástica, mas ela é muito tóxica, tchau, ela não serve. Então, eu primeiro priorizo o bem-estar do paciente. Aí sim, a droga é boa, mas ela tem uma toxicidade aceitável, ela tem efeitos colaterais que mantêm a qualidade de vida do paciente. Então, isso aí sim é que é uma droga aceitável, é uma droga que vai para o mercado. Então, passou. A gente tem nos filmes antigos em que sempre trazia com pacientes com câncer, os pacientes vomitando, né, sempre no vaso sanitário, sempre com muita toxicidade, sempre. Não, gente. O mundo da oncologia não é esse. A nossa rotina não é essa. Especialmente a gente que trabalha, a gente está muito junto do nosso paciente. É inadmissível um paciente voltar para a minha consulta com uma toxicidade, com um efeito colateral grau 3. Eu me sinto péssima. Eu me sinto, onde foi que eu falhei? Em que ele não soube me relatar, em que eu não consegui treiná-lo, porque ele precisa fazer contato com a gente, né? E a gente precisa orientar muito bem esse manejo. Tem que ser muito casado, muito em conjunto, realmente, toda essa estratégia. A proposta mesmo da pesquisa clínica é sempre desenvolver novos medicamentos mais eficientes, né? Que tenham menos efeitos colaterais, que o paciente tolere melhor, para ir substituindo os mais antigos, né? E dentro da pesquisa, exatamente, e dentro da pesquisa, Brena, o paciente é ainda mais vigiado do que fora da pesquisa, do que no ambulatório, no consultório habitual. O paciente, a gente não pode, a gente precisa acompanhar muito em tempo real cada efeito colateral que o paciente vem apresentar. Então, o paciente tem o telefone da gente, 24 horas, ele tem por obrigação, ele assina realmente, ele tem por obrigação nos manter informados de qualquer efeito colateral, para que a gente vá acompanhando e manejando em tempo real. Então, é assim que a gente desenvolve. A gente precisa desenvolver novas moléculas, mas garantindo e priorizando o bem-estar do paciente. Lília, aí tem pacientes que falam assim, será que eu estou fazendo a melhor medicação que poderia ser para mim? E aí tem as fases da pesquisa, né, para trazer essa segurança para o paciente. Se tu pudesse falar um pouquinho das fases, para ele entender se ele está fazendo mesmo a melhor medicação. Ai, maravilha. Gente, vamos lá. Agora, durante a pandemia, a gente muito falamos sobre as fases dos estudos, né? Então, quando vinha alguém anti-ciência, ai, nossa, não, mas não compramos as vacinas com antecedência porque a Anvisa ainda não tinha aprovado. Esquece, gente, não era sobre isso. A vacina está
em desenvolvimento. Então, quando discutíamos ali, era a antecipação da compra, né? Bem, não é isso que eu estou querendo falar, mas que naquele momento, os estudos de fase 3, que era a fase necessária, realmente ainda não estavam prontos. O mundo se dedicou para isso. Então, todo o financiamento, grandes empresas, grandes investidores, todos os pesquisadores do mundo pararam a vida para se dedicar ao desenvolvimento. E a gente tem, então, os estudos, a gente divide em fase pré-clínica, que são as fases laboratoriais, em que a gente está testando ainda em laboratório. A gente testa, então, sim, em cobaias, né, em camundongos, em animais de maior porte, a gente testa, são as fases pré-clínicas. Uma droga mostrando sucesso em cada uma dessas fases é que ela passa para a fase seguinte. Aí sim, uma droga chega na fase clínica. Ao chegar na fase clínica, temos 4 fases. A fase 1, em que a gente avalia a dosagem adequada daquela medicação. O fase 2, que depois da gente... E óbvio, em todas as fases, os efeitos colaterais, eles estão sendo de maneira muito rigorosa acompanhados e avaliados nesses pacientes. Os estudos de fase 2, em que a gente já sabe qual é a dose adequada, então a gente foca muito mais no poder estatístico de taxa de resposta, de eficácia realmente daquela molécula. E daí, então, é que a gente passa para a fase 3. Nos estudos de fase 3, a gente compara drogas. A gente compara, por exemplo, falando em vacinas, a população que vacinou versus a população que não vacinou. Então, falando em 2 drogas, uma combinação do que já existe de melhor versus o que já existe mais uma outra droga. Então, esses são estudos de fase 3. Depois da fase 3, em que a gente comprova a superioridade daquela molécula, né? Ou pelo menos aí a não inferioridade daquela molécula, é que uma molécula geralmente vai para o mercado. Uma droga vai para o mercado depois de fase 3. Em algumas situações, a gente tem a aprovação de drogas mesmo no fase 2. Em que situações são essas? Quando a droga mostra um efeito, assim, uma eficácia nunca antes vista. Ou quando não existem opções no mercado. Então, poxa, né, somos carentes de qualquer droga. E eu já tenho uma droga que me mostra uma eficácia maravilhosa como essa. Então, às vezes, a aprovação vem a partir de uma fase 2. E tem um ponto em relação a isso, é que todo mundo busca cura, né? A gente busca cura, o paciente busca cura, e aí é feito todos esses estudos para a gente trazer aí uma dose segura, uma dose aí que não vai trazer mais benefício do que prejuízo para o paciente. E essa dose, quando é feito nesses estudos de pesquisa clínica, é bem controlado, né? O paciente que está ali fazendo só aquele tratamento, bem direitinho. Aí, quando a gente vai para a prática mesmo, o médico prescreve a medicação excelente, e o paciente ele começa buscando a sua cura alternativa também. E aí, às vezes, ele começa a buscar chás, ervas, né? Estranhas, que tem esse risco também, né? Quando você faz uso de alguma medicação, que ervas têm muitas propriedades medicinais mesmo, pode trazer interações para o paciente e às vezes pode comprometer aí o tratamento, que tinha uma segurança, uma eficácia muito boa, e aí a partir do momento que ele combina algumas interações, ele pode trazer esse prejuízo, né? 2 coisas. Essa interação pode reduzir a eficácia do tratamento e pode trazer mais efeitos colaterais. Então, na prática, algumas medicações, quando a gente prescreve, a gente até já indica as medicações que são completamente contraindicadas com o uso daquelas medicações. Em geral, é quando, geralmente, a medicação e aquela erva ou aquela fruta precisam da mesma enzima para serem metabolizadas, né? Então, isso acontece, por exemplo, tem algumas medicações para o câncer de mama em que a gente já fala, olha, não pode ingerir carambola, não pode fazer uso de torange, não pode usar Shrep citrus. A gente já cita uma série de sucos, de frutas que têm forte interação. Então, a gente precisa... Existem alguns programas, até alguns sites
em que a gente checa toda a interação medicamentosa, mas a gente checa também com ervas e né, com frutas, a gente checa. Tem tantos efeitos, Brena, que eu mesma já participei de algumas pesquisas em que a gente desenvolveu com algumas ervas. A gente teve uma vez um paciente de um chefe em que o paciente, ele já foi há muitos anos, ele já tinha usado tudo que existia naquela época como alternativa para o tratamento do câncer de próstata. E o paciente, então, né, foi explicada essa situação para ele, que a gente não tinha mais disponibilidade de droga alguma que pudesse ser eficaz. E aí o paciente passou a voltar em consulta com o PSA cada vez menor, e o paciente se sentindo cada vez melhor, e a gente, o que está acontecendo, né? E ele falou, gente, eu estou tomando chá de unha de gato. E aí a gente desenvolveu um estudo. A gente manipulou, claro, foi feita toda uma pesquisa, qual seria a dose, até que a gente manipulou a unha de gato, colocamos em cápsulas e testamos nos pacientes realmente para a gente avaliar se frente a um caso que foi incrível e relatado e vivenciado pela gente. O paciente que apresentou essa melhora com a unha de gato. Então, assim como unha de gato, a gente testa lá mesmo no centro de pesquisas. Eu tenho estudos com aloe vera, eu tenho com várias substâncias, várias matérias-primas brasileiras, então, que temos, né? A gente testa bastante. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. A questão é que a gente tem muitas espécies de plantas no Brasil, né? Então, tem uma variedade imensa que muitas vezes não dá para ter feito todos os estudos com exatamente a medicação que o paciente faz uso. E às vezes ele fica, eu posso tomar o aloe vera, faço uso dessa medicação, eu posso tomar aloe vera. Tem tanta substância aí no Brasil, né? Tem tantas plantas diferentes também, que às vezes a gente nem sabe o nome das plantas, para trazer essa segurança para o paciente de se vai interagir ou não. Em relação à aloe vera, é uma dúvida muito comum. E a gente, assim, eu atendo realmente com esses programas abertos. A gente checa de um por um. Interação entre todos eles. E, assim, que no ambiente de pesquisa, o paciente também é muito treinado a trazer toda a verdade pra gente. Então, é um paciente muito transparente, traz tudo pra gente. O que é um perigo na prática, pesquisa, os pacientes, o que é um perigo na prática, fora gente, alguém perguntou aqui, chá de unha de gato, crianças podem tomar? Gente, eu não sei se criança pode tomar chá de unha de gato. A gente precisa de um pediatra aqui para ajudar nessa resposta. Mas a gente sabe, assim, existem dados do chá, realmente, da substância da planta de unha de gato ter atividade anti-inflamatória. De fato, já existem muitas publicações. Mas não conseguimos até hoje comprovar nenhuma ação anti-câncer desse chá. Então, que hoje em dia a gente testa, mas hoje em dia a gente alarma muito para essas interações. O que vem a ser benéfico e trazer uma atividade anti-inflamatória e nos ajudar com a resposta inflamatória do paciente, contanto que não exista interação, né, entre a erva e as medicações. Então, sim, eu estou vendo aqui que vem anastrozol, tamoxifeno, então várias perguntas aqui surgindo. E, gente, cada uma dessas. Não tomem, não façam uso de ervas, de chás, de combinações, sem antes alinhar com o profissional para que a gente consiga fazer esse check, né? Porque o pior de tudo isso é a gente ter, né, às vezes pode ter até um efeito colateral que seja tolerável, mas a redução do efeito antineoplásico seria bem absurda, né? Às vezes vocês pioram os efeitos colaterais, tem mais náusea, mais os efeitos ruins mesmo, né? Mais dor de cabeça, às vezes dá uma alteraçãozinha hepática, mas o pior mesmo é você cortar o efeito da medicação. Não só na questão de investigações moleculares, bioquímicas, na nutrição a gente também faz um pouquinho dessa questão da pesquisa clínica com o uso de alguns suplementos. Por exemplo, tem pacientes que a gente identificando aí quais são comorbidades, idade, o tipo de diagnóstico, a localização mesmo do tumor, o estagiamento da doença, isso pode influenciar no prognóstico do paciente e muitas vezes a gente faz uso de suplementos ao longo do tratamento de forma preventiva, para que ele já tenha aí um
suporte, um preparo, pensando aí ao longo do seu tratamento para que ele tenha uma melhor resposta. Então, isso também entra como se fosse um estudo, né? Não é um desenvolvimento de novo medicamento, mas é como se fosse aí uma forma dele complementar para ele tolerar melhor as medicações. Isso vai nos ajudar de maneira... pensa, se a gente consegue controlar bem os efeitos colaterais de um tratamento, né? E daí a gente utiliza todas as estratégias que tivermos em mãos e uma alimentação adequada, o uso de suplementos adequados, a prática de atividades físicas. Então, assim, e vários. Hoje, gente, a acupuntura, meditação, a gente... Não tem como a gente não abordar essas práticas complementares quando a gente vai propor qualquer tratamento oncológico. Todo esse conjunto nos ajuda a manejar melhor os efeitos colaterais dos pacientes. Dessa forma, o paciente passa pelo tratamento, né, com menos impacto na sua vida. Então, ele consegue ser funcional, de fato. Trabalhar, viajar, viver a sua família, viver a sua vida. Vida para ser vivida. É o que eu costumo falar para os meus pacientes. Eu vou dar tempo de vida, eu vou dar vida para os meus pacientes para serem vividas. E não para que a gente viva em cima de uma cama sofrendo de efeitos colaterais. E se a gente maneja bem esses efeitos colaterais, o paciente vai viver mais. Ele vai viver com melhor qualidade e vai viver mais. Sem dúvidas, o que a gente já temos muitos dados de que sintomas bem manejados equivale a mais tempo de vida também para esse paciente. Sim. E às vezes são pequenos detalhes, né? Às vezes ele está incluindo algum alimento que pode estar comprometendo esse sintoma e quando a gente tira, ele já melhora desse quadro. Às vezes só essa questão da interação. Então, cuidado com suplementação, com o uso de chás, de ervas, sem orientação, sem a prescrição correta. Eu vi aqui que chegou agora há pouco uma pergunta, alguém fez, como que eu consigo fazer, checar essas interações medicamentosas? Tem um site que eu até ensino para várias das minhas pacientes para prática, porque realmente é um site aberto para todos, que é o drugs.com. Então, lá você vai tem uma ferramentazinha para checar realmente a interação medicamentosa, você coloca o nome de cada uma das medicações que você quer checar, dá o check e ele abre a lista. Ele já traz interação entre alimentos, entre drogas, é uma coisa que dá para ser usada. Claro que você precisa de ajuda de um profissional, né? Mas às vezes, tem paciente minha que às vezes... não fazendo quimioterapia, mas às vezes, eu estava tomando antibiótico e eu usei a ferramenta para ver se eu podia beber alguma dose de álcool. Eu falo também, Lilian, além dessa questão do padrão alimentar anti-inflamatório, né, que ajuda a tolerar melhor, responder melhor ao tratamento, tolerar melhor, tem a questão da microbiota, que está super em alta, né? A saúde do intestino. Então, o paciente, ele também ter hábitos saudáveis de exercício físico, de alimentação, para garantir uma saúde intestinal, vai ajudar aí no tratamento. Alguns medicamentos são excretados aí pelas fezes, outros precisam desse intestino mais saudável aí para que diminua a inflamação do corpo inteiro. Então, é muito importante essa saúde do intestino também para os pacientes. E aí, a alimentação é a base de tudo, né, Brena? A gente é o que a gente come. E hoje em dia, assim, o que mais temos é literatura para provar para a gente que os hábitos alimentares dos pacientes, né, então, é a base para a prevenção, para uma melhor tolerância do tratamento e para a sobrevida desses pacientes. Então, algo tão... Eu bato tanto na tecla, os embutidos fazem muita presença na vida do brasileiro. Então, há alguns meses eu estava conversando com a paciente, não, mas eu não como embutidos. E aí eu fiz, me conta, como que é preparado o feijão na tua casa? E o feijão sempre tem uma linguiça e um pedacinho de bacon. Eu fiz, você, com que frequência você come feijão? Todos os dias. Todos os dias você está ingerindo embutido. Então, e a gente tem aí, né, o uso de embutidos corresponde aí a quase 20% do aumento do risco de a gente desenvolver câncer de cólon ao longo da nossa vida. Então,
não tem como, a gente não consegue falar sobre saúde, sobre tratamento oncológico, sobre uma vida pós-câncer, sem que a gente baseie, Brena, eu acho que de tudo. A alimentação é o pilar da nossa vida. Você vai ver pessoas que fazem exercício físico todos os dias e se alimentam super mal, o balanço é negativo. Então, a alimentação é o maior de todos. A alimentação é o maior, né? Eu acho que é o principal. E não tenho como, mesmo diante de uma doença tão grave, não tenho como não priorizar o item alimentação durante o tratamento. Eu não tenho como não andar junto com o nutricionista. Eu não tenho como não dedicar uma boa parte da minha consulta para a importância do que é a alimentação do meu paciente. Sim. E eu acho muito importante todos os profissionais entenderem um pouco de nutrição, né? Para poder orientar o mínimo possível. Os médicos mesmo precisam desse conhecimento para conseguir orientar o paciente da forma correta, né? Quanto mais a gente fala para o paciente, mais ele compreende. Eu te confesso que eu, Lilian, não tenho expertise em nutrologia, eu ando com o time, né? Eu ando com o time e, como eu estou te falando, eu sei orientar o mínimo. E é interessante, porque os pacientes também trazem isso. Ai, doutora, me diz o quê, me passa um suplemento. Gente, cada coisa no seu lugar. Eu tenho aqui, um time junto comigo, o suplemento não é comigo. Porque suplemento também é delicado. Não, cada coisa no seu lugar, vamos lá, tem um time junto a você aqui nesse momento, mas a gente precisa realmente partir, primeiro é essa consciência, né? Essa consciência de que a gente não consegue fragmentar um ser humano. Hoje, e é interessante, Brena, porque você deve trazer muito isso, eu acho que o que você faz é um desafio gigantesco, porque se eu te falar que eu prescrevo medicações que às vezes, assim, né, o pacote, para que junto com a quimioterapia, você vai tomar essa medicação aqui de 2 em 2 horas. Essa outra de 30 em 30 minutos. O paciente toma. Agora, olha, vamos olhar direitinho os seus hábitos alimentares. Almoço, lanche. Brena, água. Olha só, você tem que ingerir 30 a 40 ml por quilo. Para o seu peso aqui, 2,5 litros por dia. Não tomam. Assim, claro, gente, eu não estou generalizando, mas eu estou querendo dizer aqui que é onde eu mais sinto dificuldade. Nessa consciência da mudança de hábitos. Ingesta correta de líquidos. Imagina você mexer. Se eu não consigo, e eu não estou brincando, eu vou dizer a você que, pelo menos, com segurança, eu te falo que pelo menos a metade dos meus pacientes, eu tenho muita dificuldade em conseguir te falar que a ingesta hídrica e que a adaptação de uma alimentação adequada, que eu possa classificar como adequados. A ingesta hídrica e também nutricional desse paciente. Eu digo não nutricional, que esse paciente esteja passando por um estado catabólico. Não, estou falando de adesão. Adesão a um estilo de vida. Eu acho que o que você faz é um dos maiores desafios para quando a gente fala em adesão ao tratamento. O paciente toma, o remédio que você passar, ele toma. Agora, dizer que ele vai comer fruta ao invés de chocolate. A gente tem que colocar de forma comportamental, né? Porque mudança de hábito é mudança de comportamento. Então, requer um pouco de tempo e requer estratégias específicas para que o paciente consiga ter essa adesão. E a água é tão importante porque é a partir da hidratação do corpo que a pessoa já começa a absorver os nutrientes, ter uma digestão adequada, uma absorção, uma metabolização dos alimentos, dos medicamentos. É através da água que o medicamento ele é excretado pelo organismo. Então você elimina, você diminui efeitos colaterais também quando você tem uma boa ingestão de água, porque você não concentra tanto, não sobrecarrega tanto aí seu rim, alguns órgãos. Então é muito importante. A água é um dos pilares principais aí que o paciente precisa colocar em prática. Se não consegue se alimentar bem, começa aí pela água, pelo menos já é um ponto inicial. Lília, eu queria que você falasse um pouquinho de uma polêmica que o pessoal traz muito também aqui no Instagram. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é que tem aí de estudos, de evidência em relação à pílula do câncer, que é aquela fosfoetanolamina.
Eu não sei nem falar o nome. Fosfoetanolamina. Como é que tá aí as pesquisas? Que o pessoal... eu posso tomar a pílula do Jesus. câncer. Eu tenho taquicardia, né? Vamos lá. Foi em 2016, né? Em que houve aquele movimento aqui no Brasil para que fosse autorizada a distribuição da fosfoetanolamina para os pacientes portadores de câncer. Brena, eu começo essa conversa dizendo que o Brasil virou uma piada no mundo. Naquela época, eu estava fazendo a minha pós-graduação em pesquisa clínica, eu fiz em Harvard, a gente tinha encontros semanais com vários centros ao redor do mundo, e isso foi tema, e foi uma coisa assim, massacrante. E aí tinha um time, inclusive, da Anvisa, né, participando, e aí o mundo metralhando, mas que absurdo que vocês deixaram, mas como que vocês fizeram isso? Mas como que vocês não... E eles, calma gente, a gente não deixou, calma gente, né, eles precisam se justificar diante de todas as nossas discussões. Gente, a fosfoetanolamina, aquilo ali, desculpe se eu vou ser um tanto polêmica, mas eu só posso classificar como uma medida populista o que aconteceu. Inadmissível que uma medicação venha a ser comercializada ou distribuída para seres humanos sem que tenha passado de maneira rigorosa por estudos, por todas essas etapas que eu trouxe aqui para a gente. E naquela época, a droga estava sendo distribuída para alguns pacientes com base em dados em ratos. Em ratos. Se a gente discutir isso aqui, ok, qual é a dose que eu vou prescrever? Não tem dose testada em seres humanos. Então, assim, foi a coisa mais absurda que aconteceu. Ele nunca tinha passado nem pelo estudo em fase 1. E a gente estava discutindo a comercialização e a distribuição de uma droga para a população sem nunca ter sido testada em seres humanos. Mas, poxa, Lilian, eram em casos em que não tinha mais alternativa de tratamento. Ok, que dose eu vou prescrever para o paciente? A dose você testou no rato? Qual que é a dose segura para eu utilizar no meu paciente? Qual é a dose que que é segura, que mostrou alguma eficácia para o meu paciente? Ninguém tinha essa resposta. E pensa comigo, talvez se eu injetar água sanitária num tumor, ele reduza, não é? Água sanitária. Pode reduzir, não pode? Uhum. E água sanitária, eu posso mandar ingerir água sanitária uma pessoa? Então, assim, eram comparações absurdas, eu não sabia falar qual é o padrão de efeito colateral dessa droga. Isso eu estou falando lá de 2016. E aí, bem, fizemos aqui no Brasil estudos em seres humanos com fosfoetanolamina. Negativo. Então, hoje, né, já foram testados, a droga passou por estudos aqui, então já passou dessa fase, eu estou falando lá de 2016, o quanto foi absurdo ter acontecido. Hoje, nós temos o dado de que não tem ação antineoplásica. Então, hoje não recomendamos a droga se a sua prescrição está sendo com o intuito, né, de uma ação antineoplásica. Isso aí entra também alguns alimentos. Eu realmente sou a favor dos nutrientes, né? Porque eu sou nutricionista, mas tem muito alimento, por exemplo, geleia real, mel, que tem propriedades aí mais anti-inflamatórias, mas não tem propriedades ainda anticancerígenas para o ser humano. Não tem propriedade aí de ajudar no tratamento oncológico em humanos, né? Não tem estudos suficientes para a gente trazer essa segurança. E eu vejo, às vezes, pacientes querendo usar geleia real, querendo usar, incluir própolis verde, própolis vermelho, nessa perspectiva, e não faz o básico, que seria ajustar ali a base da alimentação, começar ajustando ali o padrão alimentar, começar ajustando ali a questão da proteína, para que ele tolere bem o tratamento. E aí vai logo para uma coisa que ainda não tem tanta, a dose segura, a quantidade que é recomendada, e entra no mesmo Brena, ponto. É a moda do shot anti-inflamatório, shot matinal, mas aí você não está se alimentando dali, você toma o seu shot diariamente, mas não pratica atividade física, só come gordura, fritura, e por aí vai. E aí o seu shot depositando toda a responsabilidade naquele shot ali, então é um conjunto, né?
É como a gente está discutindo tanto aqui. Não adianta, eu não posso falar em quimioterapia se eu não estiver falando de hidratação, se eu não estiver falando da alimentação adequada, se eu não estiver falando da prática de atividade física. Então, é um conjunto. Se a gente, então, ninguém venha colocar toda, nossa, né, mas todo o poder que pode trazer para a gente uma dieta anti-inflamatória, se você também estiver fazendo isso de forma isolada e você abrir mão do tratamento oncológico. Não, não é só a dieta. Como você colocou, eu sou, né, acredito no poder dos alimentos, mas infelizmente ainda não é só a dieta, né? Então as coisas têm que andar em conjunto. Eu já tive algumas situações, e algumas situações bem tristes até, em que a gente precisa respeitar a vontade do paciente, né? Então, eu já tive paciente que, de fato, largou o tratamento convencional para se tratar exclusivamente através de ervas e de uma combinação aí na dieta dela, e ela retornou quase um ano depois, era um tumor de mama, e gente, foi das cenas mais chocantes que eu vi na vida, porque ela tinha um tumor palpável na mama, mas ele não era visível, assim, e quando ela voltou, ela estava extremamente emagrecida, paciente caquética, pesando uns 30 e poucos quilos, e um tumor enorme no tórax dela, e ela veio com o discurso de que o tratamento estava fazendo efeito, porque o tumor estava saindo do corpo dela. O avanço da doença, o padrão de progressão e aquele tumor gigantesco, ela acreditava que as ervas e que todas aquelas medidas que ela estava tomando estava fazendo efeito porque o tumor estava saindo do corpo dela. Então, Breno, eu já vi coisas assim, eu tenho... Em paralelo também a gente vê assim, às vezes o paciente ele quer responsabilizar o médico, né? Já estou fazendo a minha medicação, já estou fazendo o meu tratamento, então já está tudo ok. Mas não, a doença é complexa, então a gente tem que ir para várias áreas, realmente atuar em várias frentes, né? E é uma educação continuada, né? A gente anda realmente junto do paciente. O que a gente está falando aqui, gente, assim, a gente não está condenando de forma alguma. A gente está olhando para a gente mesmo, né? Mudar os nossos hábitos é das coisas mais difíceis que a gente faz, porque o cérebro, ele quer descanso. E a gente vira hábito tudo aquilo que é mais confortável para a gente, né? Então... Que cérebro não fica? Se você começar a comer um doce em momentos em que você deposita no doce um prazer imediato, uma recompensa imediata, não tem cérebro que não vá pedir um doce na hora de um estresse, na hora de um sofrimento, porque ele vai resgatar, né? Eu preciso de um doce. Ele vai me dar um prazer imediato, isso é automático, o nosso organismo pede recompensa imediata e pede descanso. Então, lutar contra isso é algo que a gente deve ter como disciplina. É o primeiro passo. Primeiro é escolher, né, fazer a nossa escolha de maneira consciente e aplicar não é fácil. Né? Não é fácil. Não estou falando aqui realmente assim, às vezes eu posso ser um pouco mais dura, mas... Não é de forma para condenar, não é. É que a gente precisa realmente andar em conjunto. Alguém está perguntando aqui sobre o uso de cannabis. Gente, particularmente, eu sou uma entusiasta de cannabis. Eu estou doida para desenvolver mais estudos sobre cannabis aqui no Brasil. Os dados são fantásticos em pacientes oncológicos para controle de náuseas e vômitos, analgesia dos pacientes. Então, eu sou... uma entusiasta. Ainda falta liberar aqui no Brasil, né? Mas realmente traz muitos benefícios. Mas da mesma forma, é sempre com prescrição, gente. Quero em breve estar desenvolvendo mais estudos aqui no Brasil, utilizando cannabis. Lília, eu queria agradecer de coração. Eu acho que essa live foi maravilhosa. Eu acho que deu pra gente clarear aqui um monte de dúvidas. Vou deixar essa live salva. Vai ficar o meu nome, o nome da Lília. Então, vocês podem compartilhar, podem entrar no Instagram dela, sigam ela, que ela traz muito conteúdo também. E estou disponível no direct também, quem quiser conversar comigo, pode falar comigo por lá. Eu queria agradecer de coração, foi uma live muito legal. Realmente, eu acho que ajudou demais as pessoas. E Brenda, estou mais uma vez muito feliz. Eu amei a outra live, essa eu amei ainda mais. Pô, eu gostei mais velho. Temas mais polêmicos ainda.
Então, super à disposição, gente. Um prazer imenso. Admiro muito o seu trabalho. Você é incrível. Você também. Gente, um beijão. Boa noite a todos e fico à disposição também. Fica com Deus. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Fiquem com mais.